Voltas, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Estávamos falando de doenças de Chagas, fase crônica sintomática. Apresenta sintomatologia relacionada com modificações anatômicas do sistema cardiocirculatório e digestório, esôfago e cólon, tá? Então, igual eu falei para vocês, parte do esôfago, né, vai para o intestino, né, e o diagnóstico se dá muito pelo coração, tá? O coração do paciente que acomete essa doença de Chagas. Forma cardíaca, atinge cerca de 20 a 40% dos portadores das doenças. Então, o local que mais acomete é o coração, tá? Esse parasita, né, que é o barbeiro. O fato clínico principal é a insuficiência cardíaca congestiva, que é o ICC, tá? A gente vai ver muito diagnóstico de ICC na clínica médica, lá no hospital, tá? Chega muito pacientes chagásticos, que a gente chama, né? O coração grande. Isso se deve pela diminuição da massa muscular devido à sua fibrose e pela destruição do sistema, né? Simpático e parasimpático, que pode provocar inúmeras formas de arritmias, tá? Então, no coração fica fraco esse coração. Também ocorrem fenômenos tromboembolíticos, que pode atingir os membros inferiores e órgãos como pulmão, rins, baço e encéfalo, tá? Então, acomete outros órgãos através deste acometimento no coração, tá? Essa é a doença de Chagas, tá? A cardiomegalia, que eu falei para vocês. O que é a cardiomegalia? Vocês irão ver muito esse diagnóstico no hospital, tá? Que é o coração grande, tá? Então, a cardiomegalia dá por diversas outras doenças, né? Por edemas, né, de pulmão, pode ocasionar uma cardiomegalia, mas a principal, né, diagnóstico que vem da doença de Chagas é o coração grande, tá? Que nós chamamos de cardiomegalia, o coração grande porque ele tá inchado, ele tá grande, tá? Aqui apresenta no exame de raio-x, tá? Através de um raio-x de tórax simples, vem o diagnóstico que o paciente está com cardiomegalia. Aqui está, né, a caixa torácica, né, o pulmão, e essa imagem branca é que o coração está grande neste exame, neste resultado, neste diagnóstico de doença de Chagas. É o principal diagnóstico, é a cardiomegalia, coração grande, tá? Forma digestiva, né? Igual eu falei para vocês, também do esôfago vai para a forma digestiva. A forma digestiva atinge de 7 a 11%. É bem menos. Enquanto no coração é de 20 a 40%, na forma digestiva é de 7 a 11%. E tudo ocasionado pelo barbeiro, tá, gente? Dos pacientes infectados, as formas clínicas são megaesôfago e megacólon. Então, o esôfago também fica grande e às vezes dá até o estreitamento. O paciente não consegue nem se alimentar porque o esôfago está grande, tá? Mesaesôfago apresenta sintomas como disfagia, dor retroesternal, regurgitação, o paciente não consegue comer, né? Quando vai tentar engolir, não desce, pirose, soluço e tosse. Tudo isso é através da doença de Chagas, tá, gente? Megacolo é a dilatação do colo, tá? Do intestino, podendo ocorrer obstrução e perfuração intestinal, levando a peritonite, que é uma infecção, né, do peritônio, que é o músculo que envolve o nosso abdômen, né, o nosso intestino, né, os nossos órgãos, tá? Então, essa megacolo também se dá através da doença de Chagas, que é uma complicação, tá? Corte transversal de diferentes casos de megaesôfago, tá? Aqui está o esôfago, ele fica pequeno devido a esse edema da doença de Chagas, tá? Esse parasita comete essa infecção e fica pequeno, tá? Então não consegue deglutir. O paciente engole e regurgita este alimento fora, tá? Esse já está um caso avançado, tá, gente? Aqui está o megacolo, olha a grossura que fica o intestino desse paciente. Aí vai dar aquela barriga grande, né? Não é ascite, a ascite é diferente, que a ascite é líquido no abdômen. Isso não é líquido, isso é as fezes mesmo impactadas neste intestino através de Chagas, tá? Esse é o megacolo, o colo fica enorme.
O próprio nome já fala mega grande, cólon, o colo fica grande. É igual a cardiomegalia também, cardiomegalia grande. Doença de Chagas. Qual o diagnóstico? Origem do paciente, a presença dos sinais de porta de entrada, sinal de Romano, enxagoma e inoculação, acompanhado de febre irregular, tá? Adenopatia satélite ou generalizada, hepatoesplenomegalia, né? O baço, o fígado fica tudo comprometido, taquicardia e edema nos pés ou generalizado. Fase suspeitar de caso agudo de Chagas, tá? Então, o que nós falamos nessa palavra aguda? Aquele início, né, de diagnóstico, né? Tá no caso agudo, que o diagnóstico foi naquele momento, tá? Mas vira uma doença crônica. Laboratorial, presença de IgG, de IgM e IgG específico e ELISA, que é o nome do exame que se faz para estar chegando ao diagnóstico de Chagas, tá? Epidemiologia. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a doença de Chagas atinge 16 a 18 milhões de pessoas em 18 países, causando 21 mil mortes anuais e uma incidência de 300 mil novos casos por ano, tá? Então, a gente ainda tem que ter muito cuidado com a doença de Chagas. É muito grave ainda e acomete órgãos. Importantíssimo, né, que o paciente tem uma sobrevida, né, prejudicada através dessa doença. Estudando a distribuição geográfica e o comportamento da doença de Chagas, podemos inferir que ela era uma doença exclusivamente em animais, né, anteriormente. Posteriormente, passou para os humanos, na medida em que se modificaram ou destruíram o ciclo silvestre natural e construíram a cáfua na zona rural. Então, gente, nós invadimos o ambiente das florestas, né? Hoje nós temos a habitação, né, dos humanos está em todos os locais. Por isso a gente invade às vezes os animais silvestres, né? Onde que eles poderiam estar tendo essas doenças, as doenças vêm para os humanos também. Na medida em que se modificaram ou destruíram o ciclo silvestre natural, construíram a cáfua na zona rural, nessa cáfua alguns tritomíneos adaptaram-se e colonizaram, tá? Então colonizaram e passaram para os humanos. Foi assim que a doença de Chagas passou a ser uma zoonose. São doenças que podem ser adquiridas pelo contato com animais, típica, tá? Então é uma doença zoonose típica. Então pelo contato, né, dos humanos com os animais, virou uma zoonose típica, a doença de Chagas, tá? Biacenose, né, é um cenário, né, onde nós moramos muito, né, em volta, né, de animais, e que era uma doença que poderia ser dos tatus, né, de vários animais. O tatu vai lá no pé de coqueiro, né, e eu acho que não é tatu é esse, né, gente? Deve ser um tamanduá, algum bicho silvestre. E esse barbeiro vai lá para a casinha de pau a pique e vai acometer o ser humano que chega do trabalho, vai dormir durante a noite, ele vai lá e realiza picada nesse ser humano, tá? Esse é o cenário, né? Aqui está a distribuição geográfica, a área endêmica é toda essa área, então no Goiás aqui tem muito Chagas ainda, tá? No Pará, né? Área não estudada ou onde não há transmissão, tá? Então nessa área, né, do Amazonas tem local que não tem quase doença de Chagas ou ainda não foi estudada, tá? Tratamento. Nifortimox, né, age contra as formas sanguíneas e parcialmente contra as formas teciduais. É administrado pela via oral, na dose de 8 a 12 miligramas, né, por quilo, por dia durante 90 dias. Então, o tratamento é bem longo, tá? Extenso o tratamento. Nifortimox é a primeira medicação de escolha. Benzonidazol possui efeito apenas contra as formas sanguíneas e é administrado por via oral também, na dose de 5 a 8 miligramas por quilo, por dia durante 60 dias, tá? Apesar de tudo, a terapêutica contínua parcialmente é ineficaz, porque é uma doença crônica, tá? Então, gente, ainda temos a profilaxia da doença de Chagas, mas por hoje é só. Na próxima aula daremos continuidade
do nosso conteúdo. Tenha uma boa noite e até a próxima aula. Tchau, tchau.